Nossa comunidade católica vive um grande momento. Acontece hoje a sessão de abertura do processo de canonização de Frei Miguel, o apóstolo de Aracaju. A solenidade vai ser realizada às 5 da tarde no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, no bairro América, aqui na nossa capital. A Vitória Costa tem mais detalhes dessa cerimônia tão aguardada. Esse visual também tão bonito, tão religioso, né? Tão respeitoso. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos acompanham. E falando no cenário, a gente está aqui bem perto do túmulo do Frei Miguel. E esse, como bem foi dito, é um momento de festa, de celebração para a Igreja Católica. Mas esse é apenas um pequeno passo para essa canonização. É um longo processo e sobre ele a gente conversa com o Frei Gleiser Campinho. Ele que é o vice-postulador dessa causa, que faz parte aí desse processo. E ele vai poder contar melhor para a gente como funciona tudo. Primeiro, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Começa contando primeiro, né? Claro que todo mundo praticamente já conhece, mas a história do Frei Miguel e o que leva a ele a chegar, né, nesse ponto de ser canonizado. Claro que é um longo processo, mas a gente precisa detalhar bem. Boa tarde, Vitória. Então, Frei Miguel foi aclamado pelo povo de Aracaju como o santo de Aracaju. E tudo aconteceu a partir daquele momento em que ele, com seu contato direto com os fiéis, Frei Miguel era conhecido por não aceitar carona e fazer a pé todo o seu itinerário pelo centro de Aracaju, que cotidianamente ele cumpria. Era um ritual que começava com a celebração eucarística aqui na Igreja dos Capuchinhos, às 6 da manhã. Se estendia, então, por toda a manhã no centro de Aracaju, visitando hospitais, pessoas doentes, pessoas que precisavam de serem escutadas, de uma palavra, de um conselho, de uma bênção, repartições, etc. Depois se estendia pela tarde, com a sua presença aqui na nossa Igreja dos Capuchinhos, para atender às confissões. E depois a sua grande sensibilidade, a sua preocupação com os pobres. Aqui na Igreja dos Capuchinhos se tinha um grande centro de assistência social, com centro médico, com escola, com áreas de formação, digamos, técnicas para tantas pessoas. E aqui era onde o Frei Miguel recebia as pessoas, aconselhava as pessoas, confessava, batizava. Muitas pessoas de Aracaju e de outras cidades vinham até a nossa igreja para serem batizadas por Frei Miguel. E devagar, aquele homem humilde, aquele homem virtuoso, passou a ser chamado pelo povo muito espontaneamente de santo. E é esta aclamação popular, espontânea, muito natural, que nasceu do coração dos fiéis, que nos trazem a este momento hoje, aqui na Igreja dos Capuchinhos. E claro que as pessoas têm muita curiosidade em saber o tempo, né, até que de fato ele seja canonizado. Tem uma primeira parte que compete a vocês, que seria de aproximadamente 1 ano? Então, hoje nós damos início a um momento fundamental de todo o processo de canonização, que é a investigação arquidiocesana. O arcebispo de Aracaju, no mês de outubro, publicou um decreto instituindo 3 comissões, uma canônica, uma histórica e uma outra teológica, que cuidará da investigação de que coisa? Das virtudes cristãs de Frei Miguel, para dizer que, de fato, ele as viveu autenticamente, foi um fiel cristão, um servo de Deus autêntico. Este processo, esta fase, nós estamos prevendo que ela dure cerca de 12 meses, de 1 ano. Depois teremos uma outra cerimônia solene de conclusão desta fase, que enviará a Roma toda a documentação coletada aqui em Aracaju. Depois se passa a fase romana, onde ali os peritos da Santa Sé, do Dicastério da Causa dos Santos, analisará todo o material enviado com atenção, poderá nos pedir mais esclarecimentos de alguma coisa que não tenha sido apresentada o suficiente, e ali então virá a declaração para que Frei Miguel seja reconhecido como um autêntico cristão, como filho de Deus. E depois, como alguém que viveu profundamente os ensinamentos evangélicos de nosso Senhor Jesus Cristo. Dali, então, se passa a uma outra fase, que é a investigação de um milagre.
Portanto, já gostaria de deixar aqui um aviso. Quem receber pela intercessão de Frei Miguel um milagre, pode comunicar à Cúria Metropolitana de Aracaju, lá no centro, onde funciona a Cúria Metropolitana da Arquidiocese, aqui na Secretaria Paroquial do Santuário São Judas Tadeu, ou então escrever para o e-mail causafreimiguel@gmail.com. Comunique, entre em contato conosco, falando deste milagre que eventualmente tenha recebido algum fiel. E a partir daí manteremos os contatos com as pessoas, com aqueles fiéis que estão relatando a graça, o milagre alcançado, e se passará a criar uma outra comissão, sempre instituída pelo arcebispo metropolitano, Dom Josafá, que cuidará da investigação da autenticidade deste milagre. Ao final de tudo isso, Frei Miguel poderá ser declarado beato. Quanto tempo dura este processo? A fase diocesana, cerca de 12 meses, iremos trabalhar para que tudo seja concluído dentro de um ano. A fase romana, não podemos dizer com precisão quanto tempo, porém não se trata de nada infindável, nem menos de alguma coisa assim instantânea que vá acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pode acontecer, mas o importante é que quem receber uma graça nos comunique para podermos fazer o processo caminhar bem. Pronto, muito obrigada, viu, pelas informações. Sérgio. E aguardando também a participação de toda a comunidade católica. Muito obrigado, Frei. Muito obrigado também, minha querida Vitória.